Segunda quente, uma segunda movimentada, uma segunda na área policial muito quente. Na verdade, um dia de segunda-feira que é reflexo desde o final de semana. A gente abre a edição de hoje do Cidade Alerta atualizando as informações de um protesto que aconteceu no início da tarde lá no Colinas do Sul. Vê bem, 2 policiais ficaram feridos durante esse confronto com moradores em um protesto lá no condomínio Vista Alegre. Um dos militares foi atingido na cabeça por uma garrafa de vidro arremessada de um apartamento. E outro teve a boca cortada por estilhaços do objeto que quebrou. O protesto, aí os manifestantes atearam fogo em objetos e houve inclusive registro de disparos e apreensões. Em um dos vídeos que a gente teve acesso, divulgado lá na comunidade onde aconteceu o protesto, os policiais lá estão lá, ó, tá vendo a imagem aí, ó? Tá vendo, ó? Pronto, segura aí só um minutinho, segura o TP aí. Olha a imagem do policial ferido agora nesse momento, ó. Tá vendo? Agora, tá borrado ali, mas tem um policial ferido na cabeça e outro ferido na boca, certo? E aí, tudo começa seguindo aqui, ó, pronto, essa é a imagem que eu queria, Daniel, muito bem. Tá vendo aí? Os vídeos estão sendo divulgados, a comunidade acusando os policiais de opressão e, de outro lado, os policiais entrando na comunidade para conter o tumulto. E tudo isso começa depois que 5 pessoas morreram na noite de sábado após uma ação policial realizada no bairro do Valentina, já quase limite com o Conde. Os policiais militares, para eu contextualizar a história para vocês, vem para cá. Os policiais militares estavam fazendo uma ronda de segurança no bairro quando foram surpreendidos, segundo a polícia, por 5 homens armados. 4 deles já foram identificados. Um homem de 26 anos, um outro de 25 anos e adolescentes de 17 anos, certo? 3 adolescentes. Uma quinta vítima ainda não identificada, teria aproximadamente aí 26 anos. O que é que aconteceu aí? Tem uma história que remonta um feminicídio na sexta-feira. Vocês lembram a história de uma mulher que foi assassinada porque um homem teria partido para a agressão com a ex-mulher, com a ideia de que a amiga teria colocado na cabeça dela para ela denunciá-lo. Esse homem vai lá e mata a amiga, certo? O que é que aconteceu? O filho dessa mulher está no meio dessa confusão toda e entre os mortos. O João Cunha esteve no hospital de trauma, aqui na capital hoje à tarde, e tem as informações de tudo isso e como está em andamento essa situação toda. Vamos ver. Aqui no Hospital de Trauma, na tarde desta segunda-feira, 2 policiais militares deram entrada em estado regular. Eles vieram da comunidade Vista Alegre. De acordo com informações da própria PM, eles estariam realizando uma incursão naquela localidade para coibir um protesto que estaria sendo realizado. E aí, durante esse protesto, ânimos se exaltaram e uma dessas pessoas teria jogado uma garrafa de vidro de cima de um prédio. Essa garrafa atingiu justamente a cabeça de um policial. O outro policial que estava perto também foi atingido por estilhaços dessa garrafa. E aí, esses 2 policiais feridos, um foi socorrido pelos bombeiros, o outro pela própria viatura da PM e trazidos aqui para o hospital de trauma. O que foi atingido por esses estilhaços já foi liberado, recebeu alta. O outro ainda vai precisar passar por cuidados médicos, ser acompanhado por neurologista e também realizar um exame de tomografia. A operação começou, com um protesto após o enterro dos 4 jovens, que foram enterrados ali no cemitério de Cruz das Armas. A população resolveu, não sei a mando de quem, que fechar a rua, colocaram os coletores de lixo grande, aqueles coletores grandes de ferro, fecharam a rua e colocaram fogo nesses coletores. Qual é o problema? É a rua que dá acesso à base da Força Tática, que fica localizada na frente do Vista Alegre. E eles impediam que as viaturas saíssem de dentro.
Então, a suposição, está na esfera de suposição, é que eles poderiam cometer algum ato contra os policiais que estavam dentro da base. Então, o comandante da Força Tática, o Major Rafael, saiu com o efetivo, ficou na rua, para não ser encurralado, dentro da instalação, e foi tentar conversar com eles. Eles começaram a atirar pedras e jogar bombas contra o nosso efetivo. Então, foi pedido apoio, veio as demais viaturas, o Tenente Coronel Túlio, subcomandante do 5º Batalhão, foi para o local, e começou-se a intervenção contra aqueles manifestantes que estavam agressivos, e a polícia usou os meios menos que letais, munição de elastômero, que é a munição de borracha, para rechaçar a injusta agressão que eles estavam sofrendo. Nessa confusão, 2 policiais foram feridos, um levou uma garrafada, soltaram uma garrafa de uma das janelas do prédio e atingiu em cheio a cabeça do policial, que abriu na mesma hora, foi muito sangue. Ele foi atendido pelos bombeiros no momento, foi feito um curativo e foi socorrido aqui para o hospital de traumas. O outro policial estava do lado dele, a garrafa, quando bateu na cabeça dele, quebrou e cortou a boca do outro policial. Também foi suturado a boca dele e ele já foi liberado, foi agora para a central de polícia para ser ouvido pelo delegado, porque temos diversas pessoas presas, não vai ficar em vão isso que eles fizeram. Eles foram presos e levados para a delegacia, onde estão sendo autuados em flagrante. O outro policial vai fazer ainda uma tomografia para ver a extensão da gravidade, porque pode ter tido um traumatismo craniano, espero que não, mas ele vai ser, eu mesmo vou levá-lo para a clínica, ele vai fazer a tomografia, depois vai retornar aqui para o trauma para ser avaliado pelo neuro, para saber a situação dele. Foi uma tensão muito grande lá no Vista Alegre. E para você entender, a Alamara está pronta e ela vai atualizar o caso para a gente e vai dar continuidade, mas existem aí 2 narrativas distintas, certo? A polícia tem uma narrativa. A polícia conta uma versão. A versão da polícia é que esses 5 homens, incluindo o adolescente e filho da mulher que foi assassinada na sexta-feira, estavam dentro do carro e preparados para vingar o crime, certo? Dentro do carro, segundo a polícia, foi encontrado armas de grosso calibre, escopeta calibre 12, munição, pistolas, revólveres dentro do carro, certo? A polícia diz que interceptaram o veículo e evitaram uma chacina, porque eles iriam chegar numa localidade e iam se vingar da morte da mãe desse garoto que estava dentro do carro. A família e a comunidade contam uma outra versão, que estavam no carro indo realmente para o local, mas para pegar pertences na casa, que não teria nada de chacina e que sequer eles estavam armados. Repara como tem 2 narrativas completamente diferentes. A Alamara Barros está ao vivo agora e vai atualizar a história para a gente. Os carros que foram crivados de bala foram periciados na tarde de hoje. Alamara, você traz o detalhe para a gente ao vivo agora na tela da nossa TV Correio. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. A gente está aqui na Central de Polícia desde cedo e no momento que a gente chegou aqui, os 2 veículos envolvidos aí, nesse caso lá do Vista Alegre, Colinas do Sul, estavam passando por perícia. Foram 2 veículos aí envolvidos nessa situação. E segundo informações que a gente obteve, toda essa situação começou a partir de um crime de feminicídio que aconteceu aí na noite do último sábado, A vítima, Ana Gabriela de Oliveira, de 36 anos, foi morta a facadas dentro da própria casa e o suspeito foi identificado como Gilmar Eloy Dionísio, que está foragido. Além disso, o filho dela, menor de idade, também foi ferido tentando salvar a mãe, mas foi socorrido e está bem. Pelas investigações, a ex-esposa aí do suspeito pediu na última sexta-feira uma medida protetiva contra ele. O homem teria culpado Ana Gabriela de ter convencido a ex-esposa, porque a Ana Gabriela era amiga dela, de ir até a polícia aí para prestar queixa contra o suspeito. Então foi aí que ele resolveu matá-la como uma represária.
E, de acordo com informações da Polícia Militar, esses 5 jovens estariam indo vingar a morte da mãe de um deles, né? Quando receberam ordem da polícia para parar o carro e não parou. E aí a polícia informou que teria começado aí esse confronto, como a gente bem já citou, e a família alega que não teve confronto nenhum, né? Não teve troca de tiro por parte aí desses 5 jovens que chegaram a óbito. E a perícia foi feita agora à tarde e a gente não teve acesso aí ao resultado. A gente não conseguiu uma fala dos peritos para falar exatamente, né, e com precisão sobre essa perícia. Fábio, a gente segue aqui acompanhando e qualquer novidade eu chamo você. Tá, Lamara, então parece que está muito claro as duas narrativas, as duas versões. A versão da polícia, a versão oficial da polícia, e quando bota a imagem do carro, a versão da polícia que quando intercepta o carro, nesse carro, os homens, os jovens, estavam fortemente armados nesses veículos. E os veículos foram metralhados. Aí não existe uma outra discussão. Realmente os veículos foram metralhados. A questão agora pericial, que pode definir, é se todos os disparos são disparos de fora para dentro ou tem disparo de dentro para fora. O que denotaria aí uma troca de tiros, certo? Que a polícia disse que quando o carro foi interceptado, começou a intensa troca de tiros. Essa é a versão da polícia. Na versão da comunidade é diferente. Inclusive, né, Esteniel, a gente tem a fala, né? Qual é a versão dos familiares e da comunidade? Bora ver, solta aí. Eles saíram daqui com o filho dela, certo? Justamente para ir pegar os pertences dele, porque o homem estava ameaçando, certo? Quem matou a mãe do menino estava ameaçando matar todo mundo. E ele, por medo, por represárias, pediu ajuda e os meninos daqui da comunidade foram com ele ajudar. No caminho, os meninos foram abordados porque nós temos provas de moradores, certo? Que estavam passando no local, viram os meninos abordados, deitados no chão e no automático, quando os meninos passaram de volta, já viram o carro cravejado de bala. A polícia está alegando que os meninos trocaram tiro, mas os meninos não trocaram tiro porque não foi achado nenhuma arma no carro, eles não apresentaram, certo? Não foi apresentado nada na delegacia, a única coisa que nós queremos é justiça e o exame balístico, já que eles alegam que foi troca de tiro, tem que ter um exame balístico. E por quê? Porque eles tiraram os meninos para revistar fora do carro e depois os meninos foram mortos dentro do carro. É isso que nós da comunidade e a família, certo, queremos entender. Porque não tem motivos nenhum para ter acontecido isso com o menino. E essas conversas que eles tinham ido dar ataque em outra comunidade, isso é calúnia. Cada vez mais vai acontecendo isso e vai ficando por isso mesmo e a gente vai sofrendo. Eu não sou a primeira mãe que sofreu por causa disso. Tem as irmãs que estão sofrendo, tem parente, tem a esposa de outros que está sofrendo, tem minha nora que está sofrendo, meu neto, ele é autista, o filho do meu filho que morreu. Então a gente quer justiça. Vocês entenderam como está claro as duas versões, como elas são completamente diferentes? Como elas não se combinam em nada? A família, os parentes, a comunidade diz que eles estavam juntos, mas não iriam lá cometer homicídio nenhum, não iam fazer ataque nenhum, iriam lá pegar pertences da mãe de um dos garotos que morreram. Acho que Gabriel o nome dele, não é? Gabriel, acho que o nome dele é Gabriel porque a mãe se chamava Gabriela. Era Gabriel e Gabriela, salvo o engano, certo? Mas tudo isso começa com esse feminicídio na sexta-feira. E o homem que cometeu esse feminicídio, ele está preso e aguardando audiência de custódia. Ele está preso e aguardando em audiência de custódia. Eu sei, minha gente, que hoje foi choque, entendeu, na comunidade. Essas imagens que vocês estão vendo, imagens de muita tensão lá no condomínio Vista Alegre, e não foi bonito de se ver, não. A comunidade protestando, queimando pneu, queimando sofá, colocando as coisas para evitar que a polícia passasse. E quando a polícia chegou, foi recebida com um clima hostil, é verdade, com garrafada, com pedrada. Respondeu à agressão
com o uso de bala de borracha, com munição não letal, chamado o uso progressivo da força. Vamos esperar agora, porque o exame balístico ele pode sim comprovar se houve ou não confronto com as vítimas. 5 mortos e mais a mulher morta na sexta-feira, a vítima de feminicídio, totalizando 6 mortes aí de sexta-feira até ontem, e o protesto culminando hoje aqui em João Pessoa.